contexto é importante, porque o contexto da Guerra Fria na América Latina tinha nome, chamava-se Cuba. E Cuba, durante muito tempo, foi um lugar que os Estados Unidos faziam o que era de pior. E o povo de lá foi lá e enfrentou e derrubou a ditadura pró-americana do Fulgêncio Batista. E os Estados Unidos ficaram apavorados que isso pudesse acontecer em outras partes do nosso continente. O principal interesse era subordinar o país ao mercado internacional financeiro e industrial, né? Para as multinacionais e para o sistema financeiro. Em 61, houve uma tentativa de golpe antes da ditadura. Quando o presidente Jânio Quadros renunciou, ele achava que se ele renunciasse, teria essa mobilização por um clamor. E ele era uma figura muito particular, o Jânio Quadros. E não aconteceu isso. Um detalhe na história que esquecem de falar, que o vice-presidente dele, que vai se tornar o presidente da República, o João Goulart, teve mais votos que o presidente eleito. Ou seja, na época, o regime eleitoral tinha uma diferença. O presidente e vice-presidente eram eleitos separados. Você votava para um e votava para o outro. Você escolhia qual. E o João Goulart vinha da tradição, ele era de toda a tradição política do Getúlio Vargas. Tinha sido seu ministro do Trabalho. E o que aconteceu foi que, em 61, quando o Jânio Quadros renuncia, os militares não queriam que ele tomasse posse, fosse empossado. E o que aconteceu foi que houve uma resistência, patrocinada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. E ele foi na rádio e começou a organizar as pessoas. Falando assim, vamos organizar grupos para as pessoas discutirem o que está acontecendo, não vamos deixar, vamos resistir. E, inclusive, a divisão do Exército do Rio Grande do Sul ficou do lado da legalidade. Esse período da história se chamou Rede da Legalidade. O que aconteceria se? As hipóteses são milhares, né? É muito difícil definir. O que é possível supor? Primeiro, a resistência não teria sido individual ou heróica. É preciso reconhecer e louvar aqueles que deram a vida de modo heróico na ditadura, tá? Se eu estivesse na ditadura, eu discordaria daqueles que pegaram em armas para fazer guerrilha sozinho. Em alguns casos, muito limitada. Casos como o do Lamarca, mesmo dos inúmeros estudantes mártires do Araguaia. Mas eu diria o seguinte, que a resistência teria que ter passado por uma resistência de massas, que na época foi desmobilizada. Era legítimo o governo defender a legalidade, seria isso. E poderia ter mudado a história, poderia. Mas a história já foi, e aí agora a gente tem que evitar que ela se torne outra coisa, né? Primeiro tem essa ideia de ser um direito, ninguém devia estar desguarnecido. Nasceu no planeta, devia ter um básico, independente se trabalha ou não. Essa é a ideia que muitos acreditam que vai ser o direito humano que vai ser instituído no século XXI. Porque o que é a coisa ruim do Bolsa Família? Do meu ponto de vista é o seguinte, é que o Bolsa Família é condicional. Então, volta e meia, você é checado. Então, o benefício condicional cria o que a gente chama de armadilha da pobreza. Mantém o cara ali paradão, de medo de perder o benefício. Com medo de perder, eu não vou avançar. Eu não vou aceitar emprego, carteira assinada, eu não vou desenvolver abrir uma pequena empresa, vender, sei lá, cachorro-quente lá na esquina. Por quê? Eu posso começar o meu pequeno negócio, mas a gente sabe que muitas vezes um pequeno negócio fracassa, né? Então, na hora que ele fracassar, eu, de repente, perdi o negócio e perdi o Bolsa Família. Eu não vou fazer uma besteira dessa, né? A ideia mais simples, mais direta e mais econômica para começar a melhorar a Bolsa Família é remover as condicionalidades. Então, você chega assim, você não vai gastar um tostão a mais. Você chega assim e fala, a partir do mês seguinte, e nós não vamos verificar mais se você continua com a renda baixa, não interessa. Você pode pegar emprego, carteira assinada, você pode abrir um negócio, você pode fazer o que você quiser. Você está ganhando, o que nós já pagamos para você e para a sua família, fica fixo e não desaparece mais, tá certo? É permanente. A única coisa que vai acontecer no futuro é reajustes para mais, para compensar a inflação, para melhorar o atendimento. Mas agora você recebe isso aí para o resto da vida. Fim de papo, certo? O que vai acontecer? Imediatamente, eu acho que vai haver
um mensurável, claramente mensurável, progresso econômico dessas pessoas, certo? A ideia de renda básica é vital para você manter a saúde do corpo social. É uma coisa necessária e há dinheiro para isso, tá certo? Tem gente urrando aí que, dando dinheiro para vagabundo, né? Tem nada disso. Primeiro é pouca coisa, depois o benefício é muito grande. Então, a grande batalha nos tempos atuais é a gente conquistar tempo livre, tempo para nós mesmos, tempo para nossa reflexão. E é isso que não está ocorrendo, inclusive com essa população que recebe o Bolsa Família, que acaba vendo esse direito ser transformado em dádiva, porque é a doação que veio de alguém, quando é uma grande mentira. Porque o governo não doa nada, o governo só tira. O governo não produz nada, o governo se apropria da produção da sociedade e depois redistribui. Mas a gente vai vendo de uma outra forma. E ao ver de uma outra forma, a gente permite que os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso futuro e a nossa vida sejam direcionadas. Agora, a principal permissão para o lazer é a permissão do consumo. Tanto que a praia de Paulista, qual que é? É o shopping. Tanto que o espaço de disputa dos rolezinhos, né, para o pessoal se encontrar e tudo mais, é qual? O shopping. E não é exatamente daquela forma que as pessoas queriam fazer, porque no caso da juventude tem uma outra característica que é tentar ir além dos limites do que é permitido. Então, mas se organizou esse movimento e que gerou também uma contradição, não é? Porque, ao mesmo tempo que a sociedade diz que é importante ter aqueles símbolos de status, a sociedade também nega, do outro lado, o acesso àqueles meios, no sentido de que há uma grande concentração de recursos. Tá? E aí a gente vai perdendo a nossa humanidade e vai se coisificando. A gente perde a nossa humanidade porque a gente vira uma máquina de produzir e uma máquina de consumir. É da lógica do sistema a não se saciar, porque ele se movimenta nesse processo. Vocês vejam, até cálculo econômico é assim. Um país ele está bem se o PIB cresce, né? O PIB cresce é produzir coisas e serviços em maior quantidade. Não necessariamente, talvez se o país crescesse menos, mas distribuísse mais, a felicidade talvez fosse maior do que tirar. Né? A Rosa do Povo, também eu sei que cai bastante no vestibular, Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu esse poema logo depois da Segunda Guerra Mundial. E tem um verso que é assim: são tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Se a gente não quiser ser coisa, a gente tem que se revoltar. Agora tem que aprender a como fazer essa revolta. E essa revolta só vai ser feita se a gente tiver consciência do nosso eu num tempo atual na nossa vida e para onde nós queremos ir. É isso aí.